ansiedade ela pode permear entre a questão emocional ou a questão mental, a gente precisa entender com esse cliente para ver se ele tem essa consciência que a ansiedade dele é gerada por alguma questão mental ou emocional. E a gente pode perguntar isso. Muitas pessoas não perguntam e acham que vão adivinhar. Não tem como adivinhar. Você pode perguntar para ele. E aí você pergunta, quando é que ele sente a ansiedade? Como que ele se percebe ansioso? Então, anota essas perguntas para você fazer para o seu cliente, porque uma vez que ele te falou que tem ansiedade, que ele é ansioso, começa a investigar. Às vezes nem ele sabe, só que quando você faz a pergunta, você faz o papel ali de perguntar e ele começa a se perguntar. Então, quando ele escuta você fazendo esse tipo de pergunta, isso vai refletir, isso vai ficar ressoando ali para ele se perguntar. E isso pode ser que ele tenha resposta na hora, pode ser que ele tenha resposta no dia seguinte, pode ser que ele tenha resposta daqui a alguns dias, porque essa pergunta que você fez vai ficar ecoando ali para ele. Como ele se percebe ansioso? Em que momento? Quando ele está fazendo o que a ansiedade aparece? E quando a ansiedade aparece, como ele se sente? Quais as sensações? Tem muitas pessoas que têm sensações no corpo quando vem a ansiedade. Se você conhece alguém que tem ansiedade ou se você já passou por algum momento, que se sentiu mais ansioso ou ansiosa, talvez você tenha percebido. Então, passa a perceber isso, passa a trazer essa consciência para o seu cliente e perguntar. E se ele não souber no dia, você recomenda para ele, você dá esse comando dele se perceber. Então, olha, fulano, começa a perceber quando você sentir a ansiedade, em que momento que você está. E percebe também o seu corpo, se o seu corpo traz alguma sensação. E aí, o que acontece? Algumas pessoas vão ter a sensação na região peitoral, que é o mais comum, onde as pessoas sentem uma pressão, uma sensação, às vezes, de peso. A pessoa pode sentir dor, Então, pode sentir algum desconforto. Então, começa a identificar isso, porque o mais comum é aparecer na região peitoral como sinal do corpo. Além dessa fato da ansiedade da pessoa ficar eufórica, ela vai ter a sensação aqui. Então, a gente pode trabalhar essa região, que é a região em que a pessoa tem a sensação aqui. Quais outras partes do corpo que a pessoa pode sentir a ansiedade? Sentir o corpo. E quando eu falo sentir o corpo, você precisa parar, respirar, às vezes até fechar o olho e ouvir o seu corpo e sentir. O nosso corpo, ele vai dando esses sinais, Quer ver uma coisa bem comum que acontece? Às vezes o sinal é na nossa garganta, que a gente sente uma pontadinha ali. Às vezes o sinal é no nosso pescoço, às vezes o sinal vai ser lá na nossa escápula ou na nossa lombar. Você vai perceber um peso. O que é mais comum é sentir um peso, não necessariamente é uma dor, mas é um peso, é alguma coisa que é desconfortável e que não tem muita explicação. Eu não vou sentir o peso aqui porque eu fiz um esforço. Eu não fiz nada de esforço. Às vezes o cliente não vai fazer nenhum tipo de esforço e vai sentir aquele peso. Então, esse é o mais comum. E além dessa região, pode também ter outras regiões que o seu cliente vai sentir esse peso, que é cabeça. Lembra que eu falei que permeia entre emoções e pensamentos? Então, também vai permear entre a sensação peitoral, a sensação da cabeça e uma outra região, a terceira região que pode ter essa sensação de peso quando a pessoa está ansiosa é no abdômen. E aí você vai sempre perguntando para trazer o seu cliente para a consciência, para que você possa direcionar o seu atendimento. Então, cada pessoa tem um tipo de ansiedade, tem um motivo por essa ansiedade. Hoje, eu vou focar nessa região. Hoje eu vou focar nessa região para que vocês tenham aí ideia do que pode ser feito. Mas é importante você avaliar o seu cliente. Então, Nívia, eu vou fazer essa sequência para todos os clientes? Você pode, mas o ideal é que você reconheça o cliente para entender se a fragilidade maior dele é peitoral, abdominal ou na região da cabeça. Inclusive, uma das coisas que a gente pode fazer, eu já vou até entrar na parte
abdominal aqui, mas é importante que você saiba disso. Como algumas pessoas sentem na região abdominal, que é o quê? Quando tem ansiedade, tem dor no estômago, tem um peso no estômago, uma pressão no estômago. O que ajuda muito, seja abdominal, peitoral ou na região da cabeça, é a respiração, é você conduzir a respiração, é você saber como respirar e ensinar o seu cliente a respirar da forma corretamente, porque se o seu cliente não está respirando direito, ele não consegue nem estar receptivo para a massagem. E é por isso que muitos clientes não têm resultado na sessão. Por quê? Porque ele não está ali preparado, ele não está se permitindo, ele não está receptivo para a massagem. Então, a respiração é importante por isso. E aí, para aquele tipo de cliente que tenha o peso na região abdominal, a gente precisa focar bastante na respiração, trabalhar bastante com a respiração para que ele libere essa tensão, para que ele libere essa sensação da ansiedade que está ali naquela região. Da mesma forma, você pode lidar para as outras regiões. A respiração, ela pode usar para todos, qualquer um dos três, para liberar a tensão. Nível, posso trabalhar também com a respiração abdominal? Se a pessoa tiver a sensação aqui, sim, claro. Você pode fazer todo o passo a passo, você pode fazer o que eu vou te ensinar aqui para qualquer um dos tipos de ansiedade que a pessoa tem e também usar a respiração, né? A respiração vai ser a base disso para que o seu cliente vá se acalmando também, para que ele tenha essa respiração mais controlada. Quando a pessoa está ansiosa, é comum acelerar a respiração. A respiração fica mais ofegante. Então, eu posso fazer o caminho inverso. Se eu tô, né? Imagina o seguinte: se você tá aí ansioso e a sua respiração tá ofegante, você faz o caminho inverso, que é olhar para sua respiração, e aí você vai, de uma forma consciente, fazer com que a sua respiração fique mais lenta. Então, você vai fazer uma respiração forçada, porque a sua respiração, quando você tá ansioso, o natural dela vai ser o quê? Acelerar. Então, você vai forçar a respiração para ela desacelerar, para ela ficar mais lenta, mais profunda. E aí, quando você força a respiração para deixar mais lenta e mais profunda, você consegue fazer o caminho reverso, que é diminuir a ansiedade, tá? Vamos lá para a nossa sequência de 3 manobras aqui para tratar a ansiedade, que está mais localizada na região peitoral. Então, o primeiro ponto é soltar e liberar essa região. Antes de eu ir pontualmente em qualquer local, eu preciso soltar e liberar. Porque quando existe uma tensão, uma pressão, a pessoa está segurando o corpo. Então, eu preciso fazer com que ela solte o corpo. Lembra que eu acabei de falar? Quanto mais receptiva a pessoa está para a massagem, mais efeito vai ter. Porque imagina o seguinte: você dá o seu 100% no atendimento, você faz o seu atendimento perfeito, só que a pessoa não está receptiva, ela não quer ser cuidada, ela não está ali com o corpo relaxado, ela está toda tensa, ela está com medo de sentir mais dor. Tem um monte de cliente que vai para a massagem com medo de sentir dor. E mais, tem cliente que nem vai para a massagem porque acha que vai ser dolorido. E a massagem, ela não precisa ser dolorida para funcionar. Ela não precisa ser dolorida para ter resultado. O que você precisa é ter ali o seu passo a passo, ter a sequência que você vai fazer e também preparar o seu cliente para que ele esteja receptivo. Então, para ele ficar mais receptivo, eu vou colocar as minhas mãos nesse formato, na região aqui peitoral dele, bem no centro, tá? Bem no centro do peito. Vou iniciar com essa posição das mãos e aí eu vou fazer uma pressão de caminhar, uma pressão palmar de caminhar com as mãos. Isso vai preparar o meu cliente e ele naturalmente vai respirando mais compassado, mesmo sem eu fazer a conduta. Eu posso fazer a conduta, mas mesmo sem eu fazer, ele já vai respirando mais tranquilamente. Então, eu vou iniciar com a posição das mãos que eu mostrei para vocês, e aí eu vou seguindo com a pressão alternada abaixo da clavícula para não machucar, e eu vou caminhando e o meu corpo vai fazendo esse balanço junto com o caminhar da mão. Então perceba, o meu corpo ele está balançando, e aí eu vou até a região dos ombros e eu volto para o centro, sempre caminhando e fazendo um balanço com o meu corpo. Esse balanço
ele remete ao ninar, né? Lembra, né, do ninar de um bebê? E esse ninar, ele traz acolhimento, ele traz aconchego, ele transmite segurança, tá? Então, todos nós, um dia, passamos por esse ninar. Esse efeito do balanço é muito importante. Por isso, né, por esse motivo que eu falei para vocês, e também para que você não se lesione, para que você não fique com o corpo tenso, para que você não se machuque, porque se eu fico só aqui na mecânica da mão, massagem não é só mão, se você aprendeu a massagear só com a mão, você está só numa parte da massagem, né? Os alunos da Massagem Flow sabem que massagear não é só com a mão, massagear é com o corpo inteiro. Você tem que ter o equilíbrio do seu corpo inteiro ali para massagear o seu cliente. Então, se você está duro, massageando só com a mão, você pode gerar esse impacto para o seu corpo. Pode gerar dor no ombro, dor no trapézio, dor no pescoço. Então, por esses dois motivos, tá? Primeiro, porque é importante para o seu cliente, e segundo, porque também vai ser bom para você.